Que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo a mais um programa Embaixadores do Rei dos Reis. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos falar sobre um tema muito importante e interessante: a salvação da alma. Para onde a alma vai após a morte? Existe vida após a morte? E para onde a alma se dirige? E o que é a salvação e por que as pessoas precisam da salvação e como alcançá-la? Tudo isso falaremos nesta noite, eu aqui, a minha equipe de fé, meu amigo Anderson Leme, Nelsinho Barbosa também. Uma boa noite a vocês. Uma boa noite a todos, né, que nos assistem, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, né, pastores? E aqui a gente vai falar hoje, bater um papo, né? Sim. Sobre, o pessoal confunde muito, né? Sobre o que é salvação, o que é graça, né? Então a gente vai esclarecer. Peço que participem, compartilhem, comentem, né? Estamos abertos a perguntas também, né? Se tiverem alguma dúvida, estamos aqui para esclarecer à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa é a nossa regra de fé. O que nós falamos é com base nas Escrituras. Não é achismo, não é a nossa opinião particular, é o que a Bíblia diz. Isso mesmo. Boa noite a todos. Eu também estou aqui e quero dar a minha colaboração para a gente estar falando desse assunto tão importante. É o assunto mais importante, com certeza, da Escritura Sagrada. É o motivo de tudo, é a salvação. Tudo gira em torno da salvação. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele teve o ministério aqui na terra, fez tudo o que fez, que a gente vai estar comentando aqui, chegou até a morte, até morrer na cruz, para nos salvar. Então, aproveite, você que está aí, acompanhe, assista ou participe desse programa aqui que nós estamos fazendo. Você verá que o nosso Deus vai falar muito contigo nessa noite acerca da salvação das almas. E muito bem, a Bíblia começa a sua narrativa no livro de Gênesis. Lá está o registro da formação de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, criou todos os animais, criou o homem, depois criou a mulher. Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher. E quando Deus criou o primeiro casal, a Bíblia diz em Gênesis 2,15 que o Senhor formou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era um paraíso, era um local onde não havia doença, sofrimento, e o ser humano deveria dominar sobre todas as plantas, sobre o reino vegetal, mineral, animal. E Deus formou a mulher. O Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só e criou para si uma adjutora, que fosse a sua companheira. E Deus deu uma ordem para que o casal crescesse, se multiplicasse e que dominasse, cuidasse do jardim do paraíso. No entanto, havia o fruto proibido. O casal poderia tocar em todas as árvores, em todas as plantas, menos em uma árvore. Havia um fruto proibido e o casal, justamente naquele fruto, acabou tocando. O casal foi tentado pelo diabo, que estava lá em forma de serpente, e aí houve a queda, a separação entre o homem e Deus. O Senhor havia dado a seguinte instrução para Adão e Eva: não comereis dele de quem? Do fruto proibido, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando Deus dá uma palavra, ele cumpre. A palavra do Senhor não volta vazia. Se o Senhor diz, ele vai cumprir. Se ele disse ao casal: se vocês tocarem no fruto proibido, morrerão, e o casal tocou no fruto proibido, Deus não poderia voltar com a sua palavra, Deus não poderia desfazer aquilo que ele havia dito. Então houve a separação entre o ser humano e Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o casal foi expulso do jardim, foi expulso do paraíso e passou a viver na terra em meio a dores, a sofrimento. Entrou a doença no mundo, entrou uma imensidão de problemas, como nós vemos, a maldade entrou e foi se multiplicando. Só que Deus teve um plano para a salvação do ser humano, o resgate.
O ser humano havia se afastado de Deus, havia pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Todos nós temos uma sentença de morte. Todos nós fomos sentenciados à morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós não somos justos o bastante para sermos salvos pelos nossos próprios esforços, pelos nossos méritos. Então, o Senhor Jesus, sendo Deus, veio à terra como homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de sua divindade e veio pagar um preço que era nosso. Veja, Romanos 5,12 diz o seguinte: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 6, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Cristo, sendo Deus, se fez homem. Por que isso? Para nos resgatar. Porque ele, sendo um homem santo, ele não tendo pecado, seria o único a ter condições de quitar uma dívida que era nossa, de pagar o preço pelo pecado. Aí Romanos 5,17, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom e da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus é o justo que morreu pelos injustos. E ele é a luz. E se estamos nele, estamos na luz. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele morreu na cruz e o seu sangue puro e inocente é capaz de purificar o sangue maculado, o sangue pecaminoso, o sangue daquele que é injusto. Mas quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus, é justificada e alcança a salvação. Sim, né? E aí em Gênesis já tem uma promessa, né? Quando o Adão ele quebra essa primeira aliança, podemos assim tratar, né? Logo em seguida, quando Deus dá ali a penitência, na condenação, ele fala, né? Que vai virar o homem que vai pisar na cabeça da serpente, né? Sim. Então ali ele já está dizendo, né? Que ele enviaria o Salvador, né? Que pisaria na cabeça da serpente. Um outro detalhe, né, pastor, que é importante frisar, né? O senhor comentou sobre Romanos, que fala que o salário do pecado é a morte. E as pessoas confundem, né? Algumas denominações, elas dizem o quê? Você pecou, você perde o direito da vida eterna, da salvação, né? Isso fica muito superficial, né? Quando a gente passa a acreditar nisso. Porque nós somos pecadores, né? Eu ouvi uma pregação certa feita expositiva e depois eu reflito muito nessa pregação até hoje, né? Que no último dia vai ter dois tipos de pessoas, né? Aí os pecadores, os ímpios, né? Que viveram conforme a sua vontade, né? Isso. E nós, os pecadores, né? Eu me incluo, porque hoje eu me considero um pecador, mas que se arrepende todo dia, né? O arrependimento, então isso é importante, né? Que nós somos pecadores. Mas o importante é a gente não entrar na mesmice, né? Na hipocrisia. Na zona de conforto, melhor dizendo, né? Isso. É isso mesmo. E nessa mesma linha de pensamento, nós sabemos que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele sempre se preocupou, é claro, com o ser humano, que nós somos feitos à imagem, né, e à semelhança do nosso Deus. Sim. Nós, olhando no espelho, a gente reflete a imagem do Senhor, cada um de nós, né? E Deus sempre observou que o ser humano se distancia dele. E ele providenciou várias coisas desde o início para aproximar o homem dele, do próprio Pai, né? Deus fez
várias tentativas que a gente sabe. Nós sabemos do dilúvio, né? Sim. Que as pessoas não acreditavam naquilo que Noé estava pregando, anunciando. Depois Deus fez muitas outras coisas, Ele mandou os profetas, sinais e maravilhas, mesmo assim o povo com o coração duro, até que Ele então enviou o profeta João Batista, que pregava lá no deserto e batizava as pessoas, anunciando a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor Jesus veio na mesma época de João Batista. Aí João Batista, quando viu, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo, convém que ele cresça e que eu diminua, eu não sou digno nem de desatar as suas alpargas. Então, depois disso, o Senhor Jesus, ele tomou, então, esse ministério para salvar. E o amor de Deus está configurado aqui, quando lá em João 3,16, pastor e Anderson, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, quer dizer, o seu filho unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus estava na mansão celestial ao lado do seu Pai, ao lado de Deus. Mas Deus enviou ele aqui, ele veio numa manjedoura, numa condição muito humilde de vida aqui na terra, para resgatar e para buscar aqueles que nele crê. Por isso, tudo se baseia em Jesus, e ele realmente é quem pode nos levar para o céu, para nos levar para a salvação, pastor. Né, pegando Anderson? um gancho, né? João Batista, ele traz uma mensagem já da questão religiosa, né? Questão dos dogmas, da cultura da época. Porque o João, ele era da linhagem do sacerdotal, ele rompeu com isso e ele já pregava o arrependimento antes, né? Até do nosso Senhor. Sim, arrependei-vos, exatamente. Né? Então ele já, sem o já via arrependimento que não há salvação. a religião da época estava corrompida, né? É. E tem esse detalhe também, né? E o arrependimento é essencial para a salvação. E quando falamos salvação, não é um assunto filosófico, do qual muitas pessoas podem ficar alheias e isso não interfere em sua vida. Isso vai interferir na vida de todo ser humano, porque crendo ou não, isso é real. Uhum. A Bíblia nos fala sobre céu e inferno. Não existe outro local. Um terceiro lugar. Não existe. Não. E a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Ela também diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso. Então a Bíblia não ensina a reencarnação, pelo contrário. O ser humano morre uma só vez, depois o juízo. Esse juízo pode significar o paraíso, o céu, o reino celestial, onde a pessoa vai após a morte e de lá ela nunca mais sairá. E existe também o inferno, que é outro estágio definitivo. Aquele que vai para o inferno jamais terá a possibilidade de sair de lá. Então é um assunto muito sério. Com certeza. A palavra do Senhor nos mostra acerca de Rico e Lázaro. O rico vivia confortavelmente, regaladamente, não servia a Deus. Morreu, ergueu os olhos e foi para o inferno, estando em sã consciência. Aquele que morre não fica dormindo. Aquele que morre está consciente, acordado. A pessoa morre, o corpo morre, mas a alma vai para a eternidade. O rico foi para o inferno. O Senhor Jesus contou isso em Lucas 16. E ele continua lá até hoje. Olha. Esse rico, a Bíblia não menciona o nome dele, mas ele está lá até hoje. O inferno não foi inicialmente criado para o ser humano. Foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo que já foi um anjo de luz. Esse é um assunto até para outro programa. Mas o diabo, Satanás, era um anjo de luz que se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, arrastou com ele a terça parte dos anjos. Esses anjos caídos estão por toda parte, os demônios, os seres das trevas, tentando destruir a vida humana, tentando tocar no ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus.
O Senhor preparou o inferno para a sentença final desses seres malignos. Só que também é o destino final para aqueles que se recusam a aceitar o plano de salvação estabelecido por Deus. A palavra diz que é o desejo de Deus que todos se salvem, que todos se salvem. É o desejo dele. Mas a salvação não é forçada. E a salvação não é de qualquer forma. Eu serei salvo se eu fizer boas obras, ou qualquer caminho leva à salvação. Não é qualquer caminho. É muito sério isso. Jesus disse, eu sou o caminho. Só ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Não existe outra chance de a pessoa ser salva a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando Jesus disse que o rico foi para o inferno, ele disse também que Lázaro foi para o paraíso. Está lá até hoje, consciente. Só vai para o paraíso, o Senhor Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Vocês que servem a Deus. E a salvação, para concluir a minha fala, não é conquistada pelo mérito próprio. Eu não mereço. Nenhum ser humano merece. Mas a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. É uma graça, é de graça, é um presente, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, a pessoa que pratica boas obras poderia se gloriar. Eu sou salvo, eu conquistei minha salvação, eu faço bem, eu não prejudico ninguém. Esse é um pensamento errôneo que muitas pessoas têm. Eu sou salvo porque eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, então eu sou salvo. A salvação não tem nada a ver com isso. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Aquele que serve a Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus disse, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, não aqueles que fazem boas obras, mas aqueles que servem a Deus. É isso mesmo. As boas obras aí, né, já dando continuidade ao que o senhor falou, ela está mais ligada ao caráter da pessoa, né? O que ela é quando ninguém está vendo, né? Sim. E para você aí que às vezes incorreu em pecado ou acha que não tem mais solução, porque tem muitas pessoas que hoje vivem dessa forma, né? Sim. Com base só no que a religião prega, né? Eclesiastes, eu não me lembro agora o capítulo e o versículo, né? Tem uma dizer lá muito que traz pra gente aí a questão da salvação. Enquanto a vida, a esperança, né? Se vocês souberem, eu não lembro, né? Então, assim, o evangelho é o que? A gente voltar para o Pai, voltar para a presença de Deus, né? E aqui, ó, esse versículo, né, no João capítulo 6, do versículo 39, isso aqui é essencial. A vontade de quem me enviou. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Jesus. De quem me enviou, que é o Pai, é esta, que nenhum se perca. Então ele quer salvar todo mundo. Ele quer. Né? Essa é a verdade. O plano é esse. Aí, mas você está falando o quê? Você falou de pecado. Eu posso viver da forma, então, que aí eu vou lá, me arrependo, ou eu me confesso. Se você realmente se entregou a sua vida para Jesus, né, o próprio Espírito Santo vai te constranger, né, a não pecar mais. Sim. Né? Aí eu não deixo de trair a minha esposa porque eu vou para o inferno. Eu deixo de trair a minha esposa porque eu amo Jesus, né? E eu sei que isso é um pecado e eu não vou fazer isso e atrelado ao caráter. Então, se não é guardar um dia específico, não é uma vestimenta, uma peça a mais, né? É o que você faz hoje no dia a dia, é o cristão, né? E eu costumo dizer, né? A gente já conversa bastante, né, pastor? Sim. Às vezes nós somos a única Bíblia, né, que alguém vai ler.
É verdade. Então, se a O nosso pessoa está vendo, testemunho, né, um cristão torto, ele não vai crer, né? A vida ele em já si fez, né, da pastor? pessoa já fez, é né? Já morreu por nós. está evangelizando, Sim. né? E aí também, Anderson e pastor, a gente sabe que tem o livre-arbítrio, né? A pessoa pode fazer a escolha. E é por isso que a gente está chamando a atenção. Fazer a escolha de servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. E está bem claro isso. E eu me lembro uma vez que entrevistaram, não tem nada a ver, só mais para a gente fazer aqui uma analogia, um sheik dos países árabes, onde tem a pena de morte, e perguntaram para ele, olha, aí vocês têm a pena de morte, vocês não têm dó da pessoa que vocês estão condenando à morte? Eu falei, não, mas não é questão de dó, não é a gente que condena. A pessoa sabe que se ela cometer tal delito, os delitos que estão claro para todo mundo aqui no nosso país, ela vai para a pena de morte. Ela vai porque ela vai sabendo. Não é a gente que está mandando, é ela que está indo. Da mesma forma, a gente está alertando aquele que não aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse não verá a glória de Deus, esse não obtém a salvação. Então não adianta a pessoa se apegar em religião, ou qualquer tipo de coisa, ou qualquer outro líder espiritual que não seja o Senhor Jesus, isso não vai levar à salvação. Então é uma questão de sabedoria, de inteligência, de consciência, de atitude de tomar para realmente reconhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. É Ele quem vai nos levar para o céu, como o pastor disse, aí é o único caminho que leva a Deus. Não há outro, é o único. Se tivesse uma segunda via, uma terceira via, mas não há, é só em Jesus. E só enquanto há tempo. Não espere ser tarde demais. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Muitas pessoas vão adiando a decisão de servir a Deus. Não estou preparado, não é hora ainda. A hora para fazer a coisa certa é agora. Você não precisa esperar para ser honesto. Você não precisa esperar para cumprir com as suas obrigações para com o governo, para com sua família, para pagar os seus impostos, os seus boletos, as suas dívidas. Obedecer às leis. Obedecer às leis. Você não precisa sentir para obedecer uma lei de trânsito. Não. Você não precisa esperar o momento certo para ser um cidadão de bem. É obrigação. Faz parte do nosso caráter, como o Anderson disse. Aquele que se entrega a Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam e a pessoa tem um novo caráter. É decisão. Servir a Deus não é sentimento. Eu preciso sentir para servir a Deus. Você não precisa sentir para pagar uma conta de energia elétrica, de água. Você vai e paga, porque sabe que é o certo a se fazer. Então, servir a Deus não é um favor que você está fazendo para Deus. É para você mesmo. Porque pecadores, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O que acontece é que o Senhor nos dá uma chance de resgate, de redenção. O Senhor Jesus morreu de braços abertos para pagar uma dívida minha e sua. Cabe a nós aceitarmos esse sacrifício salvífico ou recusarmos também. Cabe a você aceitar ou recusar. Se você se entrega a Cristo, porque Ele se entregou a você primeiro, ou se você deseja passar a vida aqui na terra sem Ele. Mas se passar a vida sem Ele aqui na terra, passará a eternidade sem Ele também. E não existe algo mais triste. Como eu disse, o rico passou a vida terrena sem Cristo, foi para o inferno e jamais sairá de lá. A oportunidade está sendo dada agora, enquanto você tem o fôlego de vida. Além disso, existe a promessa do Senhor Jesus de sua volta. E Ele voltará quando? Não sabemos. O Anderson citou aqui João,
Nicodemos, em João, teve um encontro com o Senhor Jesus e disse: como que eu faço para entrar nesse reino? E o Senhor respondeu: é preciso nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, é nascer do Espírito. É nascer em Cristo. Você se entrega a Deus e experimenta o novo nascimento. E aí você que se entrega ao Senhor Jesus tem o seu nome escrito em um livro. Não é um livro físico, é o livro da vida. É um memorial dos salvos. Que maravilha, o seu nome passa a ser registrado no livro da vida. E você, partindo deste plano terreno, será admitido no reino dos céus. Agora, a pessoa que não se entrega a Cristo aqui, ela não terá o seu nome no livro da vida e ela não entrará no reino dos céus. Que perigoso, né? Igual o senhor falou, né, do livre-arbítrio, né? Nós temos a linha teológica de as mais conhecidas aí das religiões hoje que eles são utilizadas são a predestinação, né, e o livre-arbítrio, né? Então, assim, com o que Jesus falou, isso não é eu, né, o Anderson, né, o pastor Vinícius, o pastor Nelson, com o que ele falou, eu acredito nas duas formas, né? Todos nós estamos predestinados à salvação e nós temos o livre-arbítrio, né? É a escolha, é querer. A gente precisa querer também, né? Sim. Então, tem gente que não quer, não adianta, não vai, né? Infelizmente, né? Então, assim, não é 144 mil, né? Não tem um número específico, né? E também, quando a gente fala de livre-arbítrio, eu falo novamente, é importante, né, pastores, frisar que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Com certeza. Isso é muito Isso importante, é claro. a gente tem que ter. E a gente tem que ter especificamente, saber o que é a salvação. Igual a gente falou em outros programas, a salvação ela é individual, ela é uma responsabilidade. E a gente tem que saber que a religião ela não salva. Não é a religião. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. Tá? E tem que tomar muito cuidado, inclusive, né, no local que você frequenta, que se ele não é sadio, né, biblicamente, você às vezes está incorrendo em algum erro, né, uma heresia, uma idolatria, né? Sim. A pessoa às vezes idolatra o prédio, ou o líder que está lá na frente. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a religião, às vezes, ou na maioria das vezes, ela só conserta o nosso exterior, entendeu? E aí a gente cai na questão dos fariseus, dos saduceus da época, né? Exatamente. Que eles batiam no peito, que ele fazia praticava tal coisa e ali estava tudo garantido. E não está garantido. Oração, né? Isso a gente tem que pessoas saber, verem. não está garantido. É uma corrida, como Paulo falava, Sim. né? Isso aí. É isso mesmo. E ainda na mesma linha de pensamento, a gente às vezes conversa com pessoas e fala de Jesus, e o pastor estava falando isso agora há pouco, e as pessoas, você convida, vamos na igreja, né? Vamos ouvir uma mensagem, vamos lá conhecer o trabalho. Aí as pessoas falam, olha, muita gente fala assim, eu não estou preparado, não estou preparado. Quem sabe mais para frente, né? Posso ir, eu posso estar preparado. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos vós, né? E vem como está. A pessoa não precisa estar preparado. Para quê? Teve uma pessoa que nos disse uma vez, lá na região leste, na zona leste, assim, não falando da zona leste, me lembrei dessa pessoa, pode ser de qualquer região da cidade ou do país, né? A pessoa disse assim, olha, eu não vou porque eu bebo, eu fumo, eu vou no baile, não sei o quê, então eu não tenho condições de ir. Não, mas você vai como está, não tem problema. Mas a pessoa é uma desculpa que ela vai. E aí o Senhor Jesus, e a gente sabe que às vezes, né, pastor, pode não dar tempo.
Para muitas pessoas que a gente falou de Jesus ao longo da vida, a pessoa fica resistente, nunca se decide, nunca vai na igreja, nunca se arrepende do pecado, e muitas delas já até faleceram, morreram, sem conhecer o Senhor Jesus. E aí tem um versículo em Lucas 12, 20, que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, olha que importante. Chegando a Escritura chamar a pessoa de louco. Olha, o que você está fazendo, né? Nós não sabemos a hora que vai chegar o fim da nossa vida, não é, pastor? Não é, Anderson? Sim. Nós não sabemos. O Senhor pode chamar a qualquer momento. E aí, o que a gente tem preparado? Como é que a gente está? A gente está aguardando o Senhor, a gente está preparado para recebê-lo. Então, realmente é muito sério. A gente tem que decidir e se atentar para a salvação da nossa alma. Também, né? Com certeza, que o pastor falou aí. Sim. É isso. E é preciso negar-se a si mesmo. O Senhor Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É preciso você renunciar ao pecado, práticas que desagradam a Deus. Isso. Não é possível servir a dois senhores, ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Infelizmente, muitos não querem servir a Deus porque amam o pecado. O próprio Senhor Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, para que elas não fossem reprovadas. Então a pessoa está na prática do pecado e gosta daquilo e não deseja abandonar o pecado. E ela sabe que não pode ser amiga de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Então ela opta por continuar no erro, crendo que mais para frente dará tempo de se consertar, dará tempo de se entregar a Deus e vai se arrepender no último instante e será aceita no reino dos céus. Mas é um risco muito grande. E se não der tempo? Eu acho muito curioso e até engraçado. No mês de novembro, muitos alunos procuram os professores desesperados. E a maioria desses que estão em desespero não se preparou durante o ano. Não estudou adequadamente, não se empenhou durante o ano letivo. E esses desesperados de agora procuram os professores. Dá tempo de fazer alguma coisa? Estou desesperado, com medo de ser reprovado. Vem de última hora. Na última hora. Já na fase final. Mas agora que você procura o professor, eu deveria ter me preparado antes, mas agora bateu o desespero. Que agora estou com medo de ser reprovado. Talvez para muitos consiga ainda... muitos consigam ainda aprovação, não sei a situação de todos, mas eu comparo o desespero de a pessoa que não se preparou durante o ano letivo e no fim se desespera com medo da reprovação, e aqueles que não estão se preparando para algo muito maior, que é a eternidade, que é a aprovação, não de um ano escolar, mas a aprovação da alma no reino dos céus. Não estão pensando nisso, não estão se ligando que a vida terrena é passageira. A Bíblia diz que a vida é como um vapor, estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. E aqueles que não se prepararam e se deparam na eternidade no inferno, como o rico, ergueu os olhos, está no inferno. E agora? Tem como correr atrás de alguém? Dá para reverter? Existe uma saída, uma solução? Não, infelizmente não. É perpétuo, não tem a possibilidade de reversão desse quadro. Então entregue-se a Deus hoje mesmo, porque das duas uma, ou o corpo vai morrer e vamos para a eternidade, ou o Senhor Jesus volta também, como ele disse, e ele vai voltar e pegar muitos de surpresa. Ele mesmo afirmou em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, como um raio, de repente. Porém,
o versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Pode ser a qualquer momento. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pegando muitos de surpresa. E o versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o versículo 42. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Não sabemos. Existem muitos sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Pode ser a qualquer momento. Ou você pode ser chamado para a eternidade daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a 5 minutos. Por Quem isso garante? Tem que estar preparado. Esteja o tempo preparado todo. sempre. Não brinque com a sua salvação. Eu tenho certeza, você cuida do seu corpo, cuida da sua casa, cuida do seu carro, cuida das suas finanças e da sua alma. Você tem cuidado? Que é o mais importante. É o mais importante, não esqueça disso. E que bom que o nosso Senhor Jesus, ele é um professor bonzinho, né? Ele é. Sim, Isso é verdade. Enquanto tem esperança, dá tempo, dá né, tempo, pastor? Mesmo que... E eu já vi muita gente falando, né? Que e se você for analisar, o evangelho acaba meio que sendo injusto, né? Se for olhar de uma forma humana, né? E a vida não é justa, né? A vida não é justa. Né? Infelizmente, talvez deveria ser. Mas, e Jesus, ele disse isso na parábola dos trabalhadores. E eu vou resumir por conta para não prolongar muito mais assim. Você teve uma carreira cristã. Nasceu no berço cristão e está até hoje, né? Nessa jornada, e a pessoa que se converteu ontem, que desde sempre viveu no pecado, vai ser salvo. Então e não é eu que estou falando, né? Como o ladrão da direita, né? De última hora. Exatamente, né? Ainda pode ter oportunidade, mas é um risco, igual o pastor falou. Sim, perfeitamente. Eu gosto de todos os evangelhos, né? Mas o evangelho segundo João, para questão de salvação, né? Da alma, ele... tanto é que ele fala no capítulo 3 do verso 17, né? Deus enviou o Filho do Homem ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a salvação, ela não é uma performance, é o moralismo, Sim. Não é um currículo espiritual, mas é graça, né? É conversão, é morte, né? É morte para o mundo, morte para o pecado e vida. Se converteu, você não precisa se preocupar com o dia que Jesus vai voltar. Não precisa se preocupar quem é a besta, quem é o anticristo. Se converter, você está vivendo o reino. É praticamente quando Jesus voltar, né? É uma transição da salvação. Né? Simplesmente assim. Mas é uma batalha, é uma luta, né? Não vamos viver de qualquer forma não, né, pastor? É verdade. Sim. E ainda a gente sabe também que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela apresenta duas situações. Uma, nós sabemos que o corpo humano aqui, um dia ele vai se acabar, né? A morte, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, ela acaba chegando para todas as pessoas, não é isso? Mas o Senhor Jesus, ele traz um consolo a respeito, quando ele disse o seguinte... todos aqueles que morrem. Mas ele diz assim, olha, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, as pessoas que estão aqui vivendo, e como foi dito aqui, que tem a certeza da salvação, então é uma coisa que é garantido. Mesmo que morreu, essa pessoa morreu em Cristo, ela vai viver, que o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a pessoa não vai ficar ali no túmulo, o corpo sim, mas a alma volta a Deus que o deu, a alma daquele que creu em Jesus Cristo em vida. E aí nós também sabemos da volta do Senhor Jesus, né, como foi mencionado, que ele vai voltar. Um dia, como foi dito, não sabemos o dia nem a hora. Então, o que vai acontecer é que estarão dois no campo,
Um pode ser levado e outro vai ficar. Esse que foi levado é o que estava esperando a Jesus e o outro não. Estarão dois andando no caminho, conversando da mesma maneira. Um poderá ser levado e outro ficará aqui. Então haverá essa situação também. Portanto, devemos estar preparados, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. E você pode estar nessa situação, na volta dele, que ela é iminente. Mas caso a pessoa morra antes, se ela morrer em Cristo, ela vai ressuscitar. A sua alma vai viver sempre na presença, para sempre na presença do Senhor. E uma vez uma pessoa me disse que já serviu a Deus e depois pecou, se afastou dos caminhos do Senhor e não pretendia mais servir a Deus novamente, porque uma vez que quebrou o pacto com o Senhor, não tinha mais conserto. Foi o dizer da pessoa. Olha. Ele até fez uma comparação. As coisas de Deus são como um copo de cristal. Uma vez que se quebra, não se conserta mais. E com esse pensamento errôneo, veja, a pessoa até tinha vontade de voltar, mas alguém instruiu dessa forma. E a Bíblia fala sobre o filho pródigo, que quebrou o pacto com o pai, que pecou, que viveu dissolutamente. E o pai o esperava todos os dias, ansiosamente, pelo seu retorno. E o filho voltou, o pai restabeleceu uma aliança com ele. Deus é misericordioso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Se você já serviu ao Senhor um dia, falhou, se afastou por qualquer motivo, volte. Volte hoje mesmo, não espere mais nada, o tempo é agora. A Bíblia diz, escolhei hoje. Escolhei hoje. A palavra também diz, é colocado diante de vós a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolham, pois, a bênção, a escolha. Escolha hoje, não importa se você falhou, se você errou, se você foi humilhado, o que aconteceu. O Senhor Jesus está de braços abertos para você. Ele está te esperando. Não tenha medo, se entregue totalmente. A salvação é adquirida não pelo nosso mérito, como nós falamos, é um presente de Deus. Ah, mas como o Anderson disse, realmente, aos olhos humanos não é justo, não é a pessoa, o ladrão da cruz, na última hora, que justiça ele fez? Nenhuma, mas a salvação é presente de Deus. Porque foi justo também Jesus morrer na cruz? Não, foi justo ele sendo Deus e se fazer homem e ser pregado naquela cruz? Não foi nada justo, mas ele fez isso por amor a mim e a você. E a salvação se perde também. Se perde. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, não é até quase a morte. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Se a pessoa serviu a Deus até quase o fim e abandonou o caminho do Senhor no fim, ela perde a salvação. Porque não é ser fiel por um tempo e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, até o fim. E se a pessoa não serviu a Deus e no fim passou a servir, ela é salva. Mas quem estabeleceu isso, o ser humano? O próprio Deus. Ele é justo, ele sabe de todas as coisas. Esteja com ele todos os dias. Mas, mais uma vez, não corra o risco de viver a eternidade sem o Criador dos céus e da terra. Sim. O senhor tocou num ponto, né, que mexeu comigo, né? Até já conversamos sobre isso, mas eu acredito que não é a mesma história, mas é parecida. Por quê? Porque eu venho eu fui nascido e criado numa instituição, né? E aqui eu gosto de frisar bastante que não é atacar ninguém, nenhuma religião, mas eu por muito tempo eu acreditei nisso, dessa forma. E isso acaba meio que sendo não, é traumático, porque a pessoa acredita realmente que ela não tem mais salvação. Ela pecou no pecado de morte ali, né? E assim, eu amo meus irmãos, né? Da onde eu vim ali, é minha base, né? Em Cristo ali, foi ali que eu dei meus primeiros passos. Mas eu fiquei
um tempo, por muito tempo, afastado de Deus, né, do Pai, por conta que eu acreditava nisso. Não tenho mais chance. Eu pequei agora. É irreversível. E não é, gente, né? Não. E aí quando eu voltei, só que eu já voltei com um senso crítico. E fui para onde? Fui para teologia, fui estudar, né? Hoje eu estou fazendo uma pós, inclusive em teologia, uma das pós que eu estou fazendo é teologia, e fui estudar, fui saber, né? E não há pecado também em estudar, não tem mal nenhum. Com certeza. Até porque João era um dos discípulos que estudava, né? Ele era um estudioso. Paulo, ele não foi escolhido, olha, né? O Senhor Jesus ia na Sim, sinagoga. extremamente inteligente, né? Então, assim, não tem problema algum. Mas, vamos frisar novamente, né? Quanto à vida, a esperança. Então, se você frequenta alguma instituição, procure saber se isso aí se não é só cultura, se é dogma, né? É aquela velha história, né? Do trabalho. A pessoa entrou novo lá no trabalho, por que você faz isso? Porque sempre foi assim. Sim. Né? E aí vai virando um círculo vicioso, uma repetição de padrão. E salvação mesmo acaba aqui deixando de lado. Então, procure saber. Procure saber o que você está vivendo, porque é a sua salvação que está em jogo. Né? Então é muito forte isso. E pessoas, nessa instituição mesmo, tem casos de pessoas que se atentam com a própria vida, acreditando nessa maldade. Um senso maldade. crítico, né, demasiado, né? Sim. E nós temos que tomar cuidado, né? Que o senhor falou no comecinho, da terça parte. Né? Eles estão aí. Né? O mundo espiritual, ele existe sim. Né? E o fator principal, né? O objetivo principal deles é roubar a glória de Deus. De todos. Exato, não sim. só do anjo mor lá, mas de todos. Sim. E a gente também faz um alerta aqui para assim, evitar o apego às coisas desse mundo. Sim. Né? Porque hoje em dia é um consumismo exagerado, né? E, com a evolução da ciência e da facilidade que nós temos nesse mundo em todos os sentidos, né? As pessoas acabam se envolvendo com esse mundão aqui de uma maneira entra de cabeça, como se diz aí, né? E é muito perigoso. E às vezes a pessoa se torna famosa, ganha dinheiro, a pessoa fica rica, a pessoa ela ganha status nas redes sociais, ela aparece, ela é aplaudida. Mas e a salvação dela? Aí a Escritura Sagrada, a Bíblia alerta o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é muito importante. Não fique atrás dessas coisas que são tudo passageiro. Por mais rico que a pessoa seja, por mais famosa que ela seja, por mais dinheiro que ela tenha ganho, se ela é um artista famoso, um grande jogador de futebol, seja o que for, que ela é de uma família real, o que quiser que seja, famosa ao extremo, mas a Bíblia alerta: não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Precisa haver conversão, precisa haver arrependimento, precisa se voltar ao Senhor Jesus Cristo, aceitar a Ele como Senhor e Salvador e se preocupar com a salvação da sua alma. O corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo vai ficar no túmulo. O espírito é a maneira da gente se relacionar com Deus. E a alma é o que vai prevalecer para sempre. Então, preste atenção, prefira servir ao Senhor do que se apegar às outras coisas desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Este mundo será desfeito. A palavra diz que o mundo será consumido pelo fogo. Todos os elementos físicos deste plano terreno um dia serão destruídos. Como o nosso corpo vai envelhecendo, vai sofrendo a ação dos radicais livres, nós não escapamos disso, não conseguimos frear o tempo. Não. Estamos caminhando cada vez mais rumo à eternidade. O tempo vai passando, a nossa hora vai chegar. Não é? Não tem o que fazer. Mas o principal não é aqui.
Aqui é rápido. Você pode viver 100 anos aqui, 110 anos, mas será ínfimo diante da eternidade. Com certeza. Eternidade, milhões de anos, bilhões de anos, e isso não tem fim. O Senhor Jesus disse, na casa de meu Pai muitas moradas, Ele foi preparar lugar para nós. E as moradas celestiais serão perfeitas, onde nunca mais haverá choro, doença, nenhum tipo de sofrimento. Não haverá o pecado, não haverá problema nenhum, criminalidade, drogas, vícios, nenhuma dificuldade, é a plenitude da paz. Nem o sol haverá, porque a luz de Deus, a glória de Deus vai iluminar a cidade santa. Paulo disse, a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade definitiva não é aqui. Um dia vamos embora da cidade física. Pedro disse, nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós somos de fora, não somos deste mundo. Se prepare, a Bíblia diz, prepare-se para se encontrar com Deus. Quando? Não sei, seja sábio. Você toma muitas decisões em sua vida. Você decide de manhã que roupa vestir, você decide o caminho a tomar no trânsito, você decide as manobras que faz com o seu carro, você toma uma série de decisões no seu trabalho, com a sua família, e a decisão pela sua alma. Essa é a mais importante. Você já se decidiu por Cristo? Aquele que se entrega ao Senhor é salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar a Cristo em sua vida. Não adie essa decisão. Não espere ser tarde demais. Entregue-se a Ele hoje mesmo e passe a viver com Cristo. Não há nada melhor do que viver com Ele. E se nós soubéssemos, né, a data ficaria fácil, né? E já tentaram, né? No passado, a história nos ensina que já tentaram. E não foram muito felizes, né? Não foram muito felizes. Fracassaram sempre. E então é assim, a questão é estar preparado. Né? Não esquece a teologia do medo. Ah, eu vou para o inferno. Não, né? Jesus ele nos disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não pode ser pesado. Né? A vida cristã não pode ser um peso para você. É lógico, requer sacrifícios. Né? Alguns sacrifícios sim. Né? Você não vai fazer a mesma coisa que os seus amigos, né, fariam, né? A mesa de bar, alguns outros lugares aqui não é nem ilícito de falar no momento. Né? Mas há esperança. Isso é importante. Com certeza. Aí tem uma fala, né? Uma teoria de muitas pessoas que confiam nisso e até ostentam, dizendo o inferno é aqui mesmo. Falam isso, o inferno é aqui mesmo, para justificar, dizer que não, depois daqui tudo acabou, não tem mais nada. Isso é uma teoria de algumas pessoas. Mas não é o que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz que há o céu e há o inferno, como nós assim falamos aqui durante essa conversa. Então, cria no Senhor Jesus. Isso é conversa das pessoas. Não tem nada, não tem base, não tem embasamento bíblico de forma nenhuma. E vamos para a neurociência, né? Onde o foco expande. Então vamos focar no céu, né? Sim. Vamos focar em morar com Deus. Foco no céu. E como o Anderson bem disse, não é a teologia do medo. É claro que o inferno é real. O Senhor Jesus falou muitas vezes acerca disso. É importante que saibamos o que as Escrituras afirmam. Mas não sirva a Deus por medo. Não é verdade? Eu sirvo a Deus porque tenho medo de ir para o inferno. Não, sirva a Deus porque Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Espera aí, sendo eu pecador, falho, Deus se fez homem, morreu por mim, me amou primeiro, me perdoou, esse amor me constrange. Então eu sou grato ao Senhor Jesus Cristo, eu o amo porque Ele me amou primeiro
e ele me convida a andar com ele sendo Deus me convida, um simples pecador, e me convida a andar com ele, então é um prazer andar com Deus. Não sirva a Deus buscando somente bênçãos. Às vezes as pessoas buscam a Deus no aperto. Estão com um problema, uma doença, uma dificuldade. Na hora da dor. Na hora da dor, do sofrimento, buscam o Senhor por interesse. E depois alcançam a graça, recebem um milagre. Deus, não preciso mais do Senhor, tchau, até qualquer dia aí. Não é assim. Sirva a Deus com alegria. Tenha prazer de andar com aquele que criou você conforme a imagem e semelhança dele. E Deus nos proporciona uma paz que o mundo não pode oferecer. Proteção espiritual, salvação, é tanta coisa. Vale a pena andar com ele. Não ande com o mundo, não. Não seja inclinado às coisas mundanas que levam ao abismo, e um abismo chama outro abismo. As trevas seduzem, mas levam à perdição eterna. Seja sábio, ande na luz, ande com Cristo. Sim, né? Eu trago agora também, que está escrito em Mateus 11, 28. Venha a mim todos, né? Isso é um chamado, venha a mim todos. Hoje eu conversava com a minha esposa, aí não lembrava onde eu tinha ouvido essa pregação. Foi uma pregação há dias atrás do senhor. A gente estava falando sobre um dos maiores milagres que Jesus fez, né? Que foi a ressurreição de Lázaro, né? Não sei se o senhor lembra desse dia, né? Talvez não. E aí, mas o que ele fez? Ele mandou que retirassem a pedra, né? E o que isso nos ensina, né, grandemente? Que a nossa parte ele não vai fazer. E aqui é um chamado. Ele não vai fazer a tua parte, ele está te convidando, vem a mim. Sim. Né? Ele nos aceita, né? Muita gente fala, vem que aceitar Jesus. Temos que aceitar, mas ele nos aceita primeiro. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Maravilhoso isso. Então esse é o convite especial. E procure uma igreja bíblica, né? Eu rodei várias igrejas, né? Muitas igrejas boas, né? Algumas que eu não me adaptei, né? Estive um tempinho numa anterior e agora, né? Nós temos lá a igreja do Rei dos Reis, né, pastor? Sim. Vai lá fazer uma visita, vai conhecer, né? Não é a 8ª maravilha do mundo, né, não, né, pastor? Mas Sim. é uma igreja bíblica. Sim. E fica aí o convite. Com certeza. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Passa muito rápido. Eu tenho certeza que Deus tem edificado a sua vida através desse conteúdo muito rico, à luz das Sagradas Escrituras. Estamos aqui nas nossas considerações finais. Isso, então, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque a gente conheceu ao Senhor Jesus e a gente quer servir a Ele com maior satisfação, com maior prazer, com maior alegria. E Ele deixa uma incumbência para cada um de nós, que somos discípulos dEle. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, acredite no Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui falando para você acerca do Senhor Jesus e da salvação. Então, tudo isso, pastor, tudo isso, Anderson, que aqui a gente tem feito com maior alegria, é para te alertar da importância da salvação da alma. Quando Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Creia, receba o Senhor Jesus, se possível, desça as águas do batismo um dia e você será salvo para sempre e estará sempre na presença do Senhor. Boa noite a todos e que Deus te abençoe grandemente. Sim, né? E a graça do nosso Senhor nos basta, né? Nos basta, porém, fica aí reforçando o convite, né? Já é um id, já estamos anunciando o Evangelho. Para você aí que conhece, está parado, para você que está às vezes numa igreja que não está se adaptando, vá conhecer, vai fazer uma visita, né? Fica o convite, né? A graça e a paz de Jesus a todos. Muito bem, convite que você esteja conosco na Igreja do Rei dos Reis. Fica na rua Paulo Corte, número 139,
no Jardim Dom Bosco, coladinho com o Jardim Ouro Verde. Temos as nossas reuniões 3 vezes na semana. Quarta-feira, às 19h30, é a reunião da família. Às sextas-feiras, às 19h30 também, a reunião de libertação e milagres. E aos domingos, às 18 horas, a reunião de crescimento espiritual. Esteja conosco para juntos cultuarmos ao nosso Senhor, para aprendermos mais das Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus faz um convite. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não deixe o Senhor Jesus de fora da sua vida. Abra a porta do seu coração para que ele faça morada, para que ele esteja com você para todo sempre, aqui na terra, e que um dia você esteja com ele no reino dos céus. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome de Jesus.